Olá, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Estou cumprimentando você e desejando que você esteja bem, com saúde, alegre, feliz. E se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, é assim que você deve estar. Ah, pastor, mas eu tenho problemas. Todos temos problemas. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Ela diz assim: problemas iguais aos vossos, a vossa irmandade, ou seja, os seus irmãos em Cristo espalhados na face da terra, muitos estão sofrendo as mesmas coisas. Mas uma grande virtude é que a palavra de Deus também nos diz que Deus não permite sofrimento maior do que aquele que possamos suportar. Veja que importante. E ainda mais, e ainda nos dá o escape. E qual é o escape? É orar, conversar com Ele, falar com Ele, arrazoar com Ele. Sabe o que quer dizer arrazoar? Não é arrasar, é arrazoar. Ou seja, você coloca as suas razões e Ele coloca as dele através da sua palavra, que é para você entender e chegar a uma conclusão. E a conclusão é que Ele é o nosso socorro bem presente e que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então veja, esteja alegre e o Senhor te abençoe. Nós vamos ler um texto, ainda em Mateus, só que agora no capítulo 15. Semana passada falamos do capítulo 14, mas essa semana vamos falar do capítulo 15 de Mateus. E eu vou ler apenas os 10 primeiros versículos, mas na hora da explanação talvez eu avance um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção, nós vamos ler, depois eu vou fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 15, versículos 1 a 10. Diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Aí Jesus termina dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Isto sim contamina a pessoa. Somente até aí. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, com alegria e com paz no coração, chegamos à Tua presença em oração. Primeiro, Senhor, para Te agradecer por mais esse dia que Tu nos concedestes, mais esse dia de vida, onde nos tens dado a oportunidade de Te servir, Te adorar, Te louvar, Te bendizer. E também, Senhor, nos tens preservado, nos tens sustentado, nos tens guardado e abençoado.
embora sabendo que não somos merecedores do teu cuidado. Tu cuidas de nós, porque nos tens adotado como teus filhos a partir do momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e tens cuidado de nós. Por isso te somos gratos, e também, obviamente, pela salvação da nossa alma. Agora, Senhor, temos lido a Tua palavra. Queremos, Senhor, fazer aqui uma breve reflexão, levando ao Teu povo, Senhor, aquilo que Tu queres lhes dar. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, usa-me pelo Teu Espírito para falar. Mas também, Senhor, pelo mesmo Espírito, esclarece, leva ao coração dos Teus filhos a Tua palavra. E se alguém estiver nos ouvindo que não seja ainda um servo Teu, Pai querido, revela-te a essa pessoa, para que ela possa crer e receber o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, te pedimos, em nome de Jesus, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos, esse é um assunto muito controverso, porque existe aparentemente uma contradição. Não é uma contradição, que a Bíblia não se contradiz. O que há, às vezes, é falta da revelação do Espírito, porque com o mesmo Espírito que esta palavra foi escrita, é através desse mesmo Espírito que nós vamos entender o que ela quer nos dizer. O assunto que eu li até o versículo 10, na realidade, ele vai até o versículo 19. Mas nós vamos falar só dentro daquilo que realmente for claro para nós nessa noite, porque essa noite ou nesse dia, depende, porque o tempo urge. Vamos entender então. Jesus e a tradição dos anciãos. Aqui o assunto são as tradições. Temos que ter cuidado, desde já vou prevenir você, porque muitas igrejas, veja bem, as verdadeiras igrejas cristãs, elas usam os ensinamentos bíblicos, as doutrinas bíblicas, as tradições bíblicas, mas há igrejas que fazem uso de tradições mundanas, ou pelo menos que não sejam bíblicas, vamos dizer assim. Nem sempre é questão de pecado, é questão de desobediência. E, acima de tudo, é questão também de esclarecimento. Então, veja bem, cuidado com as tradições. Diz assim: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram. Vamos começar entendendo isso. Fariseus e escribas, eles entre si não se davam. Eles não se entendiam nem se respeitavam entre si. Mas estavam tão errados que acabam os dois se juntando contra a verdade, que é Jesus Cristo. Os anciãos, fariseus e escribas, saduceus também estavam aqui, mas vamos lá. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Essa foi a pergunta que eles fizeram a Jesus. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? É a tradição, não é doutrina, é a tradição. Pois não lavando as mãos quando comem. Pois não lavam as mãos quando comem. Olha, parece que não tinham mais assunto. Parece que até alguns candidatos aí aos cargos no governo que por falta de assunto puxam tanta bobagem, tanta besteira. Olha ao que é que eles se apegaram. Que os discípulos não lavaram as mãos para comer. Em princípio, quero dizer para você que Jesus não defendeu que não lavem as mãos.
Mas também não se preocupou com esse detalhe, porque isso é uma questão de higiene, veja bem, que vem, obviamente, crescendo na humanidade desde tempos remotos. Cada coisa vai se aprendendo. Eu, quando era criança, na minha infância, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos, não sei, vivia numa aldeia na Europa, onde eu nem sabia o que era escovar dente. Podem compreender isso? Mas eu tenho certeza que eu não iria para o inferno por causa disso. Agora, a verdade é que a higiene deve ser feita assim. Em momento nenhum, Jesus diz que não se deve. Mas vamos entender o restante. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ele acusou aqui os fariseus e os escribas de também transgredir a lei de Deus por causa de tradições. Agora vamos entender que tradição é essa. Porque Deus disse: honra o seu pai e sua mãe. Está lá. É um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E ainda diz mais: e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Olha o que Deus diz. A lei de Deus. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E acaba chamando eles de hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Olha como é que a palavra de Deus esclarece. Se você ler com calma, ler, procurar compreendendo e pedir a direção do Espírito Santo de Deus, você vai perceber aqui, primeiro, que os acusadores de Jesus usaram coisas sem grande importância, porque a única importância aqui era a questão de higiene, mais nada. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, muitas pessoas que moravam no lugar onde eu fui morar comiam com a mão, não usavam colher nem garfo. Isto é uma tradição que vem até de tribos indígenas e de lugares mais afastados. Hoje eu não acredito que ainda haja isso, mas eu já vi fazer isso. Mesmo hoje em dia eu já vi fazer isso em documentários. Amassar assim a comida com a mão e comer. Isso não é pecado. Você pode chamar isso de falta de higiene, tudo bem, concordo, mas não é pecado. Assim como eu disse que Jesus também não disse que não precisava lavar as mãos. Não. Ele só respondeu aos judeus que os judeus estavam usando de uma coisa que era mera tradição, o sentido único era higiene, mas estavam esquecendo de algo que era a lei de Deus e que eles praticavam e que prejudicava inclusive. Então ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas com os corações está longe de mim. Veja, Deus disse: honra o pai e a tua mãe, que, como eu disse, está lá no um dos 10 mandamentos. E também disse que quem maldisser, isso não está nos 10 mandamentos, já está noutra palavra do Velho Testamento. Honra o teu pai e tua mãe. Isso, caso você queira verificar, está lá em Êxodo 20, 12. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe, Perdão. Honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido com morte. Isso é o que Deus disse, através da sua lei. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, repare bem, os fariseus, os saduceus, trocaram os ensinamentos bíblicos por outro que não é bíblico.
E eu quero até dizer para você que essas tradições esquisitas que os fariseus e os saduceus, os escribas e tal acrescentaram, isso tornou-se mais tarde, tornaram-se escritos do Talmud, que não é a verdadeira Bíblia, mas é uma cópia com alguns acréscimos de tradições e que não tem nada a ver com a lei de Deus. Então é isso assim, vocês dizem que se alguém disser ao pai e à mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, porque eles criaram uma tradição seguinte, o que eles poderiam dar aos pais e tal, para abençoar e ajudar os pais, eles davam para o templo, para a igreja, com o fim de que quando precisasse, a igreja cuidasse, vamos dizer assim, o sacerdote cuidasse da família, mas ele não cuidava. Isso tudo era falso, era só para constar, é só para tirar a obrigação de honrar pai e mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E ele começa, como eu já disse, dizendo, hipócritas, e dando valor à profecia de Isaías, que diz que este povo me honra com os lábios, mas com o seu coração está longe, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que não e que são preceitos humanos. A colocação aqui, irmãos, é essa. Nós não estamos acusando nenhuma denominação, nenhuma igreja, não está aqui uma acusação direta, mas sim quanto a práticas de certos lugares onde se dizem igrejas. É que colocam leis, vamos dizer, argumentos criados pela direção dessas igrejas, coisas não apenas desnecessárias, mas principalmente que não são doutrinas bíblicas e colocam como doutrina bíblica. Colocam exigências que a Bíblia não pede. Tem coisas que realmente não devem ser praticadas e outras que devem, e que dependem muito do bom senso do cristão. Mas a palavra de Deus é muito clara. Essa de deixar de honrar pai e mãe para dar aos sacerdotes, isso aí é esquisito. E é como eu disse, mais tarde, no Talmud, essas tradições foram transpassadas para ele como sendo a Bíblia. Veja bem, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é que contamina a pessoa. E depois, aproximando-se dele, os discípulos disseram assim para ele, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Quer dizer, os fariseus não gostaram. Porque isso eram tradições farisaicas, da seita dos fariseus. Eu não tenho certeza se os saduceus também praticavam isso, mas creio que sim. Mas a verdade é que os escribas e os fariseus praticavam isso. Mas Jesus respondeu assim para os discípulos, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. O que ele está dizendo com isso aqui? Todo ensinamento que não provém de Deus, todo ensinamento que é acrescentado pelos homens e que não tenha base bíblica, que não tenha conotação bíblica, será arrancado. Não terá valor nenhum. Nem para o povo de Deus, muito menos para Deus. Esqueçam os fariseus. São cegos guias de cegos. Ou seja, são cegos no sentido de conhecimento, no sentido de intenção boa de realmente pregar a palavra de Deus, guiando cegos que não conhecem nada da palavra de Deus. Esqueçam os fariseus, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco.
Então Pedro disse a Jesus: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês não entenderam? Que vergonha! Que vergonha para um servo de Deus não entender a palavra de Deus. Veja bem, Jesus chamou a atenção de Pedro aqui. Ele disse: também vocês não entenderam a palavra, não entenderam? Não compreendem tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Ou seja, coisas boas ou más que você venha a degustar, a tendência é depois sair. Ah, mas pode contaminar? Sim, sim. Um micróbio, alguma coisa pode se prejudicar, mas você vai tomar um chazinho, vai fazer alguma coisa, ou até Deus, por misericórdia, não vai permitir que você fique contaminado. Então, isso não é importante para a nossa salvação, isso não é importante para a nossa vida cristã. Repito, Jesus não disse para não lavar as mãos. Nós devemos lavar as mãos, sim, por uma questão higiênica, não por uma questão espiritual. Compreendem isso? Eles usaram o argumento de não lavar as mãos como uma questão espiritual. Não, aí Jesus jogou na cara deles. É aquele negócio da pessoa que como é que eu posso dizer? Engole os ossos e dispensa a carne. Vamos lá então. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca desce para o estômago mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Olha só, agora ele começa a explicar para os discípulos que o que vale é aquilo que você diz de coração. Aquilo que você diz de coração é que oferece perigo ou abençoa. Porque a mesma palavra que amaldiçoa, a mesma boca que amaldiçoa também abençoa, dependendo do que sair do seu coração. Se você chegar para mim e disser: ô fulano, você é feio, brincando comigo, eu vou até rir, porque no fundo é verdade mesmo. Agora, veja bem, se você de coração chegar assim: mas você realmente é horrível, ou não dá nem para olhar para você de tão feio que você é, mas se isso é de coração, aí pode ferir. E é isso que Jesus está dizendo. O que entra pela boca começa para ele, pode fazer mal a você mesmo, mas é passível. Diz mais, a palavra de Deus diz que se você, vamos dizer assim, pegar numa cobra, te morder e tal, venenosa, aquela coisa, Deus pode te livrar da morte. Então não é o que entra, é o que sai. O que significa dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos de coração. Não confunda com uma brincadeira qualquer, desde que não seja, obviamente, mal criado. Então veja bem, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. Ninguém faz essas coisas aqui de brincadeira, é do coração. São estas coisas que contaminam as pessoas mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Que eu repito, Jesus não disse, não precisa lavar as mãos, ele não disse isso. O que Jesus estava dizendo aqui é que os fariseus simplesmente
Aliás, isso era típico dos fariseus e dos escribas, que se preocupa com as coisas simples, exige coisas simples, briga por coisas simples, mas as verdadeiras coisas, importantes coisas, sérias coisas, eles deixam passar. Você vê que eles usaram o argumento, reclamando com Jesus: os teus discípulos não seguem a tradição, e daí? E daí? Muitos de nós não seguimos certas tradições, e daí? Desde que não seja ato pecaminoso, desde que não seja um ato para ferir outras pessoas. Agora, eles, por sua vez, usavam tradição para negar a vontade de Deus. Honra teu pai e tua mãe. O que significa isso? Você ter cuidado com seus pais. Se necessário for, até sustentá-los. Obviamente. Mas eu vejo filhos e filhas aí vivendo até os 30, 40 anos na casa dos pais. Se bobear, alguns vivem até morrer com a desculpa: não, que é cuidando dos meus pais. Será que estavam mesmo cuidando dos pais? Ou estavam vivendo na mamata dos pais? Claro, eu até peço perdão, porque não são todos. Muitos realmente cuidam dos seus pais. Mas nós não estamos falando das exceções. Estamos falando em termos gerais. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, não faça nada na vida que desonre seu pai e sua mãe. Mas os fariseus, para eliminar esse cuidado com os pais e com as suas mães, porque na lei até levava à morte, se fosse o caso, eles diziam: não, simplesmente você diga para os seus pais aquilo que eu poderia dar para vocês, vai ficar com o sacerdote, depois o sacerdote cuida de vocês. Cuidava nada. Já naquela época haviam sacerdotes e sacerdotes. Ou seja, haviam pessoas sérias e haviam pessoas desonestas. Porque se você não sabe, meu irmão, minha irmã, pessoas sérias existem em todos os lugares. Mas pessoas desonestas também existem em todos os lugares. Em todas as categorias. Nos negócios, na religião, no esporte, no governo, na indústria, no comércio, até na família. Quantos homens aí têm várias esposas? E quantas esposas têm vários pseudo-maridos? Infelizmente, o mundo está assim deturpado. O cristão tem que se apegar à verdade. Simplesmente à verdade. E o verdadeiro temente a Deus não fica censurando ninguém por coisas simplórias. Se é entre pessoas que se amam, que se respeitam, que se consideram como se fosse família, ou mesmo da família, sim, converse. Meus pais me ensinaram a lavar as mãos, eu ensinei meus filhos a lavar as mãos. Claro, mas isso não é espiritual. A obediência é que é espiritual. Mas os fariseus não estavam obedecendo a Deus. Estavam acrescentando, como fizeram no Talmud, acrescentando coisas que eram apenas tradições. E agora queriam prejudicar Jesus, queriam censurar Jesus por isso. O que menos culpa tinha, vamos dizer assim. Olha, teus discípulos não lavaram as mãos para comer. Eu, que não sou Jesus, eu, humano, diria para eles: vai reclamar com eles. Nessa parte de higiene, cada um cuida de si. Os irmãos estão compreendendo onde eu quero chegar? É o que diz a palavra. Os saduceus se preocupavam com coisas simplórias, exigiam coisas simplórias das pessoas, dos membros do templo, da igreja e tal, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles ensinaram. Tanto os fariseus quanto os saduceus.
exigiam, eram rigorosos na lei. Mas Jesus disse, mas o amor vocês não conhecem. O amor, a compaixão, o perdão, isso aí vocês não entendem. E é isso, amados, nós cristãos, é isso que nós temos que aprender. É louvável ser higiênico? É, claro que é, e devemos ensinar. Mas mais louvável do que isso é ser fiel às Escrituras e a Deus. Fazer aquilo que a palavra de Deus orienta, isso é que é importante. As questões higiênicas são importantes para os nossos relacionamentos, obviamente. Vocês podem compreender isso, e isso é respeitável, mas não é uma coisa espiritual, como o uso de roupas, como o uso de joias, como o corte de cabelo. Isso não é espiritual, isso é uso e costumes que deve ser levado ao pé da palavra de Deus quando diz vestir-vos com decência, ou seja, adornai-vos com decência, decência e ordem. Cabe a você entender o que é decente para você. Mulher andar quase nua no meio da rua não é decente. Podem compreender isso? O homem andar de uma forma, vamos dizer assim, suntuosa, que chame atenção para as suas partes íntimas, como eu conheço, casos até pastores, usando aquelas calças apertadas. Isso também não é decente. Não vai levar ninguém para o céu nem para o inferno. Porque se é um verdadeiro cristão, preza também pela decência. Mas o resumo da obra é esse. Não confunda as coisas simplórias, as coisas passíveis de um aprendizado que não aprenderam, mas vão aprender com um pouquinho de ajuda, com aquelas que são realmente bíblicas, ordenanças bíblicas, para que tenham vida digna na presença de Deus, para que um dia possam realmente adentrar aos céus. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Quero que vocês possam compreender o quanto a palavra de Deus é importante para nós. Leia e releia esse texto, capítulo 15 de Mateus. Se não falei a memória, no total são 19 versículos. Rumine essa palavra, mastigue, procure compreender aonde Deus quer te tocar com essa palavra. E tenho certeza que o Senhor te abençoará. Vamos fazer uma oração para encerrar? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença em oração. Agradecidos por esses momentos preciosos onde podemos meditar na Tua palavra, onde podemos ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, falando aos nossos corações. Obrigado por esses ensinamentos. Obrigado pelo mover do Teu Espírito, Pai, porque sei que nos estás preparando para algo melhor e maior, o qual Tu tens para nos dar. Pai Santo, dá um final de semana abençoado para todo o Teu povo que está do outro lado. E para mim também, para a minha família. Ajuda-nos todos a andar em santidade na Tua presença. E revela-te, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem, possam perceber a necessidade de estar bem com Deus, de estar bem e em paz com Deus, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seguindo-o como Ele orientou. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ajuda-nos a agir assim. E que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, a paz esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos
em o nome de Jesus. Amém e amém.